em cima dele. Quando Brasília foi construída, imagina, tá o Brasil, tá Goiás. Aí vem um decreto e diz que esse pedacinho aqui é do Distrito Federal, não é? Beleza. Vem pra cá um monte de gente para construir a capital. Vem pra cá banco, vem a Caixa Econômica Federal, para poder pagar o salário do pessoal. Criam a nova CAP para poder administrar a construção da capital. Criam uma força de segurança que era da própria nova CAP, o negócio até hoje se questiona a validade disso, a legitimidade disso, no princípio. E aí, de repente, esqueceram de um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Onde tem gente, tem o que eu falei na aula passada? Lide. Onde tem gente é terreno fértil para ter lide, não é? Primeiro crime de Brasília. Não existia nem Brasília, era ainda só construção. Homicídio. 2 peões estavam construindo a sexta-feira, saíram, foram beber, beberam bastante. Um foi lá e esfaqueou o outro. Quer dizer, um esfaqueou o outro, parece que eles se esfaquearam, né? O A esfaqueou o B. Aí caiu a ficha. Até então ninguém tinha... Prenderam o cara e caiu a ficha. Qual ficha? Quem julga? Quem é que julga? Se vocês estivessem na época, não existia justiça estadual. Não é competência da Justiça Federal. É um homicídio, simples. Por que vai ser julgado pela Justiça Federal? Percebem o vazio de normativo com relação à jurisdição? Sabe qual foi a saída? O nosso diretor aqui, o professor Túlio Arantes, o pai dele, nessa época, ele era o juiz de Planaltina, do Goiás, tá? O presidente Juscelino pegou, falou, bom, vou fazer o seguinte, o juiz mais próximo, quem é? Ah, o doutor Lúcio Arantes. Se vocês forem em Planaltina, vocês vão ver que o nome do fórum é desembargador Lúcio Arantes, porque ele foi o pioneiro, foi o primeiro juiz de Brasília. Foi então o seguinte, eu vou estender, baixou um decreto e disse, ele continua sendo juiz de Goiás, mas ele tem competência para apreciar tudo no Distrito Federal. Ele vinha 2 ou 3 vezes, imagina, né? Uma terra sem lei ainda, sem... E olha que na época não existia estrada, não tinha nada, era só barro mesmo, né? E depois procura ele lá, pergunta as histórias. Ele vinha tipo 2, 3 vezes por semana, botava um oficial de justiça e um escrivão numa rural daquelas antigonas, vocês não sabem nem o que é isso, é um carro, aquele carro que atrapalha na estrada, é ele. Botava a galera, parava em Brasília e exercia jurisdição. Fazia separação, casamento, discutia contrato, condenava, fazia tudo, tá? Foi assim que começou. Por que ele pôde fazer? Porque o presidente da República à época partiu desse princípio de que o juiz, qualquer juiz, tem jurisdição onde tiver soberania nacional e que ele é contido, ele pegou e fez isso aqui, ó, nesse caso específico. Ele apagou o limite territorial e impôs um limite um pouco maior. Você fica com Goiás aqui, mas você pega o DF também. Depois que inauguraram o Poder Judiciário local, ele prestou serviços valiosos, deram opção, você quer continuar em Goiás ou você quer integrar o quadro do Distrito Federal? Ele optou pelo Distrito Federal, tá? Então isso é possível. Claro que hoje a situação é tão organizada que não há mais necessidade. Ah, e se criarem um território? Pode criar um território hoje? Tinha Fernando de Noronha outro dia, né? Foi incorporado pelo Estado, mas a União tem poder constitucional para criar um território hoje? Tem. A União poderia até transformar, precisaria da emenda constitucional nesse caso, né? Transformar o Distrito Federal num território, que não é um território, é um distrito, é diferente. Se tivesse um território, o que ia acontecer? A gente ia ter que fazer o que o presidente JK fez com o desembargador Lúcio Arantes? Não, porque a gente já prevendo essas situações, como é que é o nosso judiciário aqui? TJDFT. Como é que é o Ministério Público? MPDFT. Se criar um território, automaticamente um promotor ou mais e alguns juízes vão ser chamados para ocupar esse território, tá? A sorte é que Juscelino era mineiro, né? Por quê? E a rede wireless foi descoberta pelos mineiros, né? Na época já existia. É? Sabia não. Por que a gente fala wireless? Wire mineiro? Tá certo. Olha só. Deu para refrescar a matéria de competência?
com isso facilita a visualização disso aqui. Na aula que vem, por favor, me lembre, a gente vai começar falando de competência territorial, tá? Competência territorial, que eu vou explicar para vocês o que é comarca, seção judiciária, circunscrição judiciária, ok? Bom fim de semana.